Terminada a coletiva, com a imprensa toda presente, a governadora fez um pronunciamento, anunciou que não vai ser candidata ao Senado, mas eu quero ter uma conversinha com ela aqui, com a pessoa Fátima Bezerra. Vamos lá? Vamos lá. Mais de 30 anos trabalhando todo dia, com mandato, 2 mandatos de deputado estadual, 3 de federal, meio mandato de Senado, 2 mandatos de governadora. E aí termina isso com um sentimento de dever cumprido, mas com vontade de continuar. Não só de dever cumprido, mas, está entendendo, com muita energia para continuar. A disputa para o Senado não era um projeto individual, não era um projeto pessoal, até porque isso nunca caracterizou a minha trajetória, você acompanha há muito tempo. Era um projeto legítimo, que se fazia necessário, principalmente dentro dessa conjuntura que nós estamos vivendo aí a nível nacional. Avanço da extrema-direita, né, os ataques ameaçando a democracia novamente e, evidentemente, né, que o compromisso, como sempre, de defesa incondicional dos interesses do nosso Estado. Infelizmente, o vice-governador rompeu, né, todo o entendimento que tinha sido feito. Ele foi eleito comigo exatamente em 2022. Fica uma mágoa, governadora? Não se trata de mágoa, tá entendendo? Até porque as motivações, os interesses que levaram o vice-governador a tomar essa decisão, cabe ao povo do Rio Grande do Norte julgar. O dado concreto é que, repito, ele rompeu e rompeu de maneira abrupta, porque não era isso que estava em curso, pelo contrário, né? O compromisso de que assumiu o governo, a transição já estava em curso, né? Portanto, toda a aliança sendo indo à frente, inclusive com o aval do presidente Lula, mas de uma hora para outra rompeu e ainda foi apoiar exatamente o quê? Um candidato adversário que detona o governo, inclusive do qual ele faz parte. Então, repito, né? O que levou ele a mudar de posição, as motivações, os interesses, isso cabe aí ao povo julgar. Em 2022, quando ele foi escolhido o vice da senhora, não era um vice escolhido pelo PT, não era um vice escolhido por Fátima Bezerra. Foi um vice que veio dentro de uma conjuntura, inclusive com articulação do PT nacional. A senhora se arrepende hoje? Se pudesse voltar para 2022, qual seria hoje a posição? Não, veja, aquela aliança, vocês acompanharam, ela se deu dentro de um contexto a nível nacional. A eleição do presidente Lula, a volta do presidente Lula, e, portanto, era desejável, tá entendendo, fortalecer, né, o palanque do Lula, e se deu dentro desse contexto. O que o presidente Lula, nem a direção nacional do PT, e muito menos nós aqui, esperávamos era essa mudança brusca, né, do vice-governador, tá entendendo? Porque, primeiro, ele estava colocado para ser o nosso candidato a governador, você lembra disso, inclusive com o aval do presidente Lula, né, até porque ele assumindo, a legislação assegurava a ele a reeleição. Ele declinou, mas assumiu, né, de forma firme o compromisso de assumir o governo e resolveu, de uma hora para outra, descumprir exatamente esse compromisso, né, que havia assumido não era só comigo, com o povo do Rio Grande do Norte, que o elegeu exatamente vice-governador, junto comigo, quando me reelegeu governadora. Mas isso é página virada. Agora, nosso foco, tá entendendo, é campanha, nosso foco é organizar o nosso time, porque o Nordeste, mais uma vez, tem um papel muito estratégico na reeleição exatamente do presidente Lula, e o Rio Grande do Norte, está entendendo, vai dar a sua contribuição. Vai dar a sua contribuição, derrotando aqui o bolsonarismo, a extrema-direita, a direita, elegendo o Cadu Xavier e elegendo exatamente o time do Lula, porque é aquilo sempre que a gente tem dito, não basta só ele reeleger exatamente o Lula. Esse Congresso que está aí é um dos piores da história contemporânea exatamente do nosso país, dando as costas para as pautas de maior relevância de interesse do povo brasileiro. É só ver aí o debate, por exemplo, da escala exatamente 6x1. Então, eu estou muito confiante porque não é apenas o PT.
É o PT junto com o PCdoB, é o PT junto com o PV, com o PDT, com o PSB, tá entendendo? Junto com a Rede, junto com o PSOL. Então agora, nossa missão, tá entendendo? É exatamente essa. Agora, mês de abril, completar o nosso time. Tem a vaga de vice-governador. Quem vai ser o vice-governador? Quais são os nomes que estão sendo postos? Tem várias Já se falou em Márcia Maia, Larissa Rosado. Tem várias Vai sugestões. ser uma vice? Vai ser uma mulher? Olha, eu acho que seria bom ter uma mulher. Mas tem várias discussões exatamente em curso, assim como também completar a chapa para o Senado, né? Porque tem a segunda vaga para o Senado, tem as suplências, né? Tem a nossa nominata de federal, a nossa nominata de estadual. Então, assim, eu acho que o que nos guia é o senso de responsabilidade e de compromisso que a gente tem com o país, que a gente tem exatamente com o Estado. Isso é maior do que a nossa, tá entendendo? Do que a nossa própria vida. Então, esse o norte, é exatamente esse o norte. Então, e aqui no Estado, me motiva mais ainda, porque darei tudo de mim, junto com o nosso time, para que o Rio Grande do Norte não retroceda. A senhora leu uma carta, fez um pronunciamento lendo uma carta. Foi escrita pela senhora? Foi. Quando a senhora escreveu essa carta? Eu terminei essa carta hoje, comecei a organizar a carta, era já quase 3 horas da manhã. Caiu alguma lágrima quando a senhora estava escrevendo essa lágrima? Não, claro que me emociono, porque me emociono pelo amor que eu tenho pelo povo do Rio Grande do Norte. Isso aqui não é da boca para fora, não. É aqui do coração para dentro. Foi com tristeza que você escreveu essa carta? Não, não é com tristeza, mas evidentemente que tem um sentimento de injustiça. Claro que tem. Claro que tem, porque para nós está muito claro que houve um movimento articulado para tirar o PT, tá entendendo, do Senado. Vai acumular... O futuro, em breve, vai esclarecer exatamente tudo isso. Por isso que nós temos dito que esse movimento articulado que houve para tirar o PT exatamente do Senado, isso, tá entendendo, vai dar mais gás ainda à militância, vai dar mais entusiasmo, vai dar mais estímulo ainda a gente ir à luta, tá entendendo? E garantir que uma das 2 vagas seja ocupada pelo nome do PT, que vai substituir a governadora Fátima Bezerra. Fátima vai acumular energia para daqui a 4 anos, que vai ter uma candidatura, uma eleição para senador de uma vaga só. Você vai acumular energia para essa vaga, para tentar essa vaga? Olha, o que eu quero dizer para você é o seguinte, minha militância política, ela vai sempre, tá entendendo, fazer parte da minha história, da minha trajetória. E a militância política, ela se dá nas mais variadas esferas. Ela não se dá só quando você está num cargo, seja um cargo eletivo, no parlamento, no executivo. A militância política, ela está na minha essência. Na minha essência, pelo ser político que eu sou e por acreditar, tá entendendo, que a gente não deve nunca abdicar dos nossos sonhos, das nossas utopias, da gente lutar sempre, sempre no combate às desigualdades, ao preconceito, à violência. Ou seja, a gente não abdicar nunca, tá entendendo, da nossa luta por um mundo de paz, de respeito e de justiça social. Isso está na minha essência. O que é que você diz para os adversários, para a direita, para quem tentou articular contra a governadora Fátima Bezerra? Só para a gente terminar, que recado você deixaria? Olha, eu acho que a história vai revelar. Vamos aguardar que o povo julgue. O dado concreto, repito, é que aqueles que pensavam que iam nos desmotivar, pelo contrário, esse movimento, repito, articulado, no fundo, isso responde aos interesses dessa velha elite aqui do Estado, que você sabe, nunca engoliu, nunca suportou de ter uma mulher com meu perfil, com a minha origem, ocupando os cargos que ocupou, inclusive o mais alto cargo aqui
né, do estado do Rio Grande do Norte. Então, repito, esse movimento, né, ao invés de nos desmotivar, de fazer a gente esmorecer, pelo contrário, nos traz mais motivação ainda, mais energia ainda, para a gente, se Deus quiser, irmos à luta e sairmos vitoriosos. O Rio Grande do Norte não pode voltar a esse passado de retrocessos, de tantas humilhações que passaram os servidores públicos, do descaso, né, em geral, com a cidadania do nosso povo. Não. Mais de 30 anos com mandato, Fátima Bezerra volta a ser militante. Militante, com todo orgulho.